80 dias. Sim, foi com o Marcão Rodovic, o Gabriel Capitani. O Marcão, isso, Capitani também, que acabou de ser pai agora também, né? O Gabriel é outro que tem um monte de história também pra Gabriel pegar. tem milha pra caramba já. Né? Gabriel era o petisco. Quando a gente velejava no Touché junto, o apelido do Gabriel era petisco. Ele era tudo gatinho, tudo bonitinho. Então jogava o petisco, na frente. E aí vinha... E aí vinha depois os roubalão. Sovava, né? Exatamente. Fazia a ceva. Fazia a ceva com o petisco e depois vinha... Que bom. É isso aí, tripulação Selincast. Estamos aqui hoje num papo maravilhoso. Então, assim, eu quero te convidar para fazer parte dessa conversa com 2 convidados aqui incríveis, que vocês talvez já conheçam ou não. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast feito para você que gosta do mar, do vento e que é velejador ou que deseja se tornar um velejador, uma velejadora, né? Então, vamos continuar esse papo aqui que já está massa demais, mas antes eu quero fazer um agradecimento aqui para os nossos apoiadores, para a produção, né? Produção audiovisual Zion e apoio Santec, o protetor solar do velejador, que eu já vou aqui deixar para cada um de vocês aqui, ó. Um protetorzinho da Santec para vocês. É bom mesmo. É bom esse, né? Você que ainda não usou, você que ainda não testou, teste o Santec e depois me diga. Super thanks. Não menos importante, mas importante para todo mundo que navega pela costa brasileira, Muito Bons Ventos, que dá a informação do vento em tempo real para você. Então, se você não baixou ainda o aplicativo, eu sempre falo aplicativo, mas não é o URL. Você pega lá na URL, isso. www.muitobonsventos.com.br pelo browser. Você tem ali a condição do vento em tempo real. O iTech IT, soluções para a sua empresa, que nos apoia também com o estúdio Vida Moderna em São Paulo, para o Selincast. E o nosso parceiro Rádio Vela Show. Toda terça e sexta-feira tem uma inserção do Selincast às 11 e 18 horas, dando alguma notícia do que está acontecendo no mundo da vela. Mas muito bem, tenho a honra hoje aqui de receber no estúdio da Ilhabela, né, no Selincast, capital da vela, aqui direto para vocês, 2 gerações de velejadores incríveis, aqui grandes amigos, né, que a gente se conhece há bastante tempo. Um deles eu conheço há muito tempo, o outro eu conheço há menos tempo, mas é um grande irmão também que me acolheu aqui quando eu vim morar na Ilhabela. 2 gerações de velejadores com muita experiência e história para contar. A gente já estava aqui batendo esse papo. E sem muitas delongas, né, eu quero desejar muito bem-vindos e obrigado por aceitar o convite, Marcelo Valand e Jonas Gomes. Muito obrigado por aceitar o convite, senhores. Passo a palavra para vocês aí, fala alguma coisa para a gente. Você tem que falar meu apelido, porque se você falar meu nome, só minha mãe me chamava pelo meu nome. Eu estava esperando você me autorizar, né? Para os mais íntimos, Morango. Então tá aí, ó, Morango. Não, porque não tem jeito. Não tem jeito, é verdade. Eu falo meu nome, quem que é? Marcelo Valand fica estranho, né? Só aparece lá em súmula, e mesmo assim tinha que ter lá o entre parênteses, ou sei lá o que, colocar o Morango. Querido Morango, é um viking, mas que é um coração incrível esse cara aqui, maravilhoso, né? De uma família incrível também, que eu adoro muito, a esposa, os filhos, é um cara que se dedica muito à família, é um empresário, né? E também velejador de muito tempo, de muitas histórias, né, Morango? Pô, são mais de 40 anos velejando, né? Mais de 45 anos velejando. Muitas histórias. Começando lá por Santos e depois vindo aqui para Ilhabela e passa uma grande passagem pela Guarapiranga também durante muito tempo. Quem não, né? Mas era porque eu comecei velejando de oceano, né? Então eu tinha aquela falta de ter feito monotipo, porque é legal, o oceano é incrível, eu amo, tanto que eu acho que hoje que eu mais velejo é de oceano mesmo. Velejo menos de monotipo, mas eu tinha uma falta que eu achava que eu não era completo, né, do ponto de vista de regulagem, de entendimento do barco, de conhecer um pouco mais de regra, tudo.
O monotipo te dá isso. E eu não fiz escola de OP, né? Que nem todo mundo vem pelo OP, começa, né, Jonas? Vai lá devagarzinho. Eu não fiz, eu não tive. Eu comecei velejando na porrada de oceano. Então, porque Santos... o seu tamanho também não ia dar certo no OP, né? Eu ia durar pouco no OP, né? Eu ia durar muito pouquinho. Teve que estrear direto no oceano. Eu ia durar muito pouquinho no oceano. Não, na verdade, a grande estreia nossa foi eu e o Morsa, que Marcelo Morsa. Essa história é boa de contar. A gente era de criança, vivia no Guarujá. E aí, um belo dia, o pai dele deu para ele aqueles Hobby 3.9, aqueles barquinhos do tipo laser, né, que tinha naquela época, aquelas velas coloridas e tal. E a gente, sem saber porcaria nenhuma, na Praia das Astúrias, a gente montou o barco do jeito que a gente achava que tinha que montar e colocamos o barco na água e saímos para velejar, eu e ele, de dupla. E a gente olhava ali das Astúrias, você tem bem na frente assim, você tem nada mais, nada menos do que o farol da Ilha da Moela. E a gente olhava os dois, eu devia ter uns 12 anos de idade, o Marcelo tinha 13, sem saber porcaria nenhuma. Pô, vamos lá. E saímos navegando e demos uma volta na Ilha da Moela e voltamos para as Astúrias. Quando a gente estava chegando perto das Astúrias, a gente olhou assim de longe, polícia, bombeiro, luz, farol, minha mãe dele, todo mundo desesperado. Todo mundo atrás da gente, porque aqueles dois moleques saíram pro mar, não sabem como é que eles montaram o barco. E aí voltamos, tomamos bronca, apanhamos, ficamos de castigo naquela época, a gente apanhava. Hoje não. Tomamos pé do ouvido, Cara, foi sensacional. E essa foi minha estreia. Essa foi a estreia. Essa foi a estreia. E aí a gente gostou, estreia pegou bombástica já. Quer dizer, sobreviveu a isso, agora sobrevive a qualquer coisa, né? Aí foi isso aí. Sem saber velejar, vocês deram a volta na Ilha da Moela. E aí ficamos com aquela coisa e a gente olhava, né, da praia, de vez em quando tinha aquelas regatas que passavam aqueles barcão de oceano lá pelo horizonte, falava, pô, isso deve ser muito legal. E era naquela época que tinha aquele festival Hollywood. Eu sou bem mais velho, né, que vocês dois. Então, bem mais. O Bota mais velho nisso. E aí, cara, a gente ficava encantado com aquilo. E uma baita coincidência, a gente tinha um amigo de um amigo que velejava de oceano. E aí o cara, vocês querem velejar mesmo? Pô, lógico que a gente quer velejar. Então vamos lá para Santos, tem o barco, vamos sair, começar a treinar. E assim a gente foi. E a gente começou velejando de cal 9.2. De 30 pés. O calzinho que é incrível, barco top. Com o Rui Cavalieri, no Mururoa. E era muito legal, porque foi uma época que você tinha uma briga ferrenha. Era Mururoa, Moaroa, saía faca nos dentes. Era super, super legal. E aí você foi pro mundo das regatas. Aí a gente começou a velejar de verdade, né? Que legal, hein? Quer dizer que nem você nem o Morse tinha noção nenhuma de vela. Não sabia nada. E esse parceiro seu foi o Morse, então, que é até hoje um grande... A gente é pior que irmão, né? Que irmão você não escolhe, né? O amigo você escolhe. Mas isso. Que legal, hein? E o Jonas tem uma história incrível também, que eu já li os 2 livros que eles publicaram, ele e os pais, né? Mas eu vou deixar para o Jonas contar um pouquinho da história, ele mesmo, se apresentar e contar um pouco desse começo aí para quem está nos assistindo e que talvez não conheça o Jonas, porque o Jonas já é um... Não, o Jonas é tarimbadíssimo. Um velejador, apesar da pouca idade, né? É um velejador tem 5 vezes mais milha do com que milhas aí, né? Para sobrar, né? Fala um pouco, Jonas, pra gente. Quando é que você começou? Como é que foi? Cara, bom, o começo de vela foi meio desde de berço. Graças a Deus dei essa sorte. Meu pai e minha mãe era respectivamente o doido da pesca e a doida do mergulho, né? E eles começaram a procurar barquinho para fazer os passeios deles. Acabaram de parar em barquinho a vela, né? Rádio 22. E isso bem antes de eu nascer ainda, estava se conhecendo. E nessa brincadeira começaram a ler sobre vela, aprender sobre vela, viram as viagens do Schurman, né? Quando ainda estava saindo Fantástico, se inspiraram e queriam sair para fazer viagem longa de veleiro. Então eu nasci já nessa pegada. Eu nasci, o pessoal estava se preparando para uma viagem longa. E a primeira vez que fui para um barco a vela foi com 1 mês e meio. Foi um ODzinho 23 de Ubatuba chamado Magellan, tá lá até hoje. E daí para frente foi meio sempre nessa brincadeira. O meu pai e minha mãe acabaram não fazendo a viagem deles mesmo, porque quando estava no final da preparação, minha mãe faleceu repentina de coração.
E aí a gente ficou aqui pela ilha, meu pai seguiu na vela, cuidando dos 2 filhos sozinho, e começou a correr as regatas por aqui, num Fest 23 chamado Quick, depois foi pro Fandango, que é um Schifferzinho 31 que está ali até hoje. Que é um Schaffer 30 Schiffer 31, ele 31, mesmo. Schiffer 31. O bichinho é um barcão mesmo, pequeno, grande barco. E aí nessas eu e a minha irmã nasceu também, e a gente foi aprendendo a velejar por aqui. Isso, Carol. E aí a gente foi aprendendo a velejar por aqui nas regatas mesmo, com meu pai e com o Ladislau Deutsch, que era um velejador de São Paulo, um senhor, assim, cara espetacular, fenomenal timoneiro. E eu acabei pegando as coisas com... Eu e meu pai aprendemos com ele, no fim das contas, né? Ele era sócio do meu pai no Fandango. E foi ensinando tudo pra gente durante as regatinhas daqui, Semana de Vela, Copa Mitsubishi, e vai pra aí afora. E aí, como foi essa tua transição pro Mini? Cara, a transição pro Mini foi bem depois, na verdade. Nessa brincadeira do Fandango, a gente acabou pegando barco para viajar. Eu acho que isso foi o início da transição mesmo, porque eu saí das regatinhas curtas de canal e tal coisa. Isso comecei com 7 anos nas regatas aqui, né? E aí a gente começou a fazer viagens longas mesmo. Então, o que meu pai fez? Ele pegou o Fandango, que é um 31 pés de regata, meteu eu e a minha irmã com 10, 11 anos dentro, e subiu a Costa Brasileira até Noronha, depois Natal, e voltou. Ficamos 1 ano e 2 meses morando no barco. Ainda bem que eu era pequenininho nessa época, que não batia cabeça no teto ainda, na maior parte dos lugares do barco, né? E aí essa viagem foi fenomenal, cara, porque aí começamos a fazer travessias mais longas, coisa de mais de um dia de navegação, pegar as manhas. Meu pai sempre teve muita ênfase na parte de segurança, então colocou a gente para aprender como navegar o barco sozinho, eu ou a minha irmã, se ele tivesse algum problema, no caso de ir para a água, sei lá, baixa madeira, não aconteceu nada assim. Meu Deus o livre. Tinha que estar prevenido caso ocorresse. Então, começar a ver navegação com carta, como levar o barco do ponto A para o ponto B e por aí afora, com 10, 11 anos, a gente já estava pegando isso daí, fazendo as entradas no porto, e botava a gente para fazer a navegação e a entrada para praticar. O Jô, e durante esse ano vocês estudaram de forma remota, escola? Como é que foi essa parte? Sim, teve 2 fases aí. Essa primeira viagem do Fandango, depois a gente fez uma outra com a travessura, que é o 410, mais para frente. Isso foram 2 fases escolares bem distintas. Uma, a gente estava lá de 4ª para 5ª série. Vocês estudavam aqui na Ilha Bela? Aqui no Colégio São João, na época. E aí o meu pai achou uma lei que permitia, uma lei acho que para filho de diplomata, eu não lembro dos detalhes full, mas era uma lei que permitia que a pessoa que estivesse viajando ou morando em lugares diferentes, por algum motivo, a criança estudasse por conta própria, quando voltasse fazia-se uma declaração de que estudou de maneira apropriada e era colocado de volta na classe. Cara, eu acho que a maior escola que vocês tiveram foi a escola dessa vida aí, de estar nesse convívio, conhecer outros povos, outras pessoas, de conhecer gente. Tem coisa mais rica aqui, ficar sentada numa mesa. Com certeza. Eu me questiono muito sobre essa questão da educação com meus filhos, né? Esse negócio de sentadinho na mesa, tal, caderninho. Concordo. Isso cara, aí. O que vocês tiveram é tão rico. É tão rico que não. Nem compara. Essa viagem especialmente teve um monte de exemplos desse tipo de coisa, porque 4ª para 5ª série, o que a gente está vendo? História do Brasil, geografia do Brasil, começo de biologia, vai para aí afora, né? Começo de física. Cara, foi fenomenal no ponto de vista escolar, porque a gente saiu, levou os livros da escola e estava vendo. Então, a gente passava no Rio de Janeiro, começava a estudar toda a parte de história do livro relacionado ao Rio de Janeiro, Salvador, Cabral. A gente chegou em Porto Seguro pelo mar, do mesmo jeito que Cabral chegou, fomos visitar a Coroa Vermelha. Então, pegamos toda essa parte daí. Biologia, enquanto o pessoal estava lendo que a baleia é um cetáceo, não sei o que. Na época não tinha tanta baleia chegando na costa aqui como hoje tem, né? Enquanto o pessoal estava lá sentadinho na cadeira dentro da baleia, o cetáceo, não sei o que, a gente estava vendo as baleias do lado do barco. Eu e a Carol, por conta própria, começamos com esse começo de biologia, a gente achou tão legal a parte de classificação dos animais ali, e plantas, filos e famílias, não sei o que a gente montou um caderninho próprio. Que legal. Um próprio, e toda vez que a gente vê um negócio diferente, a gente ia tentando identificar. Você tem esse material? Cara, deve estar em algum canto, um sótão lá em casa. Mas isso vale a pena, isso aí é muito bacana. A gente tem um diário de bordo da viagem dia a dia. Já tem um terceiro livro aí já, pô. Só não. de pegar isso, essa classificação de bicho, esse diário de bordo, então, muito rico isso. Eu sou muito... Assim, claro, meu pai também conseguia manter a gente estudando o tempo inteiro. Era um negócio bem livre, na verdade. Ele botava...
O objetivo era a gente chegar na ilha com os livros de escola todos terminados e falava, a gente tem que fazer esse X por dia dos livros. Se tiver algum dia que tiver alguma coisa muito legal pra gente fazer, a gente não vai fazer, mas no dia seguinte vocês vão compensar. Tem que ter muito... Ser bem organizado, disciplina. Né? Fazer esses... Nessa brincadeira a gente aprendeu bastante autoestudo também, porque meu pai deixava a gente escolher o que queria estudar no dia, a gente lia o livro, fazia exercício e ele vinha corrigir depois. Se tivesse alguma dúvida, a gente perguntava como para ele. Mas era muito por conta própria. E a gente pegou muito esse negócio de autoestudo por causa dessa viagem. Não é à toa que você começa a conversar com o Jonas, você pode falar de qualquer assunto com esse cara que ele destrincha na tua frente. É impressionante, né? Porque eu acho que ele adquiriu... Fica safo, porque fica safo. Não tem como não ser safo um cara que vive a bordo, que passa um pedaço da infância, um pedaço da adolescência, mesmo na vida adulta. Você tem que ser um cara safo, você tem que se virar. E segundo, que você vai tendo um conhecimento que é muito rico, é totalmente diferente. Conhecimento vivenciado você grava muito melhor do que conhecimento lido na teoria. Porque você vai ver o que você tem interesse, né? Você não está afim de estudar matemática, pega o livro e vai ver matemática. Está afim de ver história, né? E eu acho que isso E aí essa dedicação, né? Esse controle, essa disciplina, e aí faz toda a diferença. E seu pai muito também legal. foi um cara... incrível. Seu pai foi um cara que ele sempre falou para mim, eu fui pai, né? Pai e mãe ao mesmo tempo. Ele fala. Boa essa expressão. Então o Sérgio é um cara formidável também, que teve assim a disciplina dele também de preservar essa dedicação, né? De ensinar a Carol e o Jonas embarcados. Você pega o exemplo deles, né? Você falou aqui da família Schurman. Quantas e quantas pessoas vocês não estão influenciando, já não influenciaram e não estão influenciando ainda, né? Acho que isso é um negócio que... Quantas e quantas pessoas estão vindo para a Vela hoje por conta disso? A gente conheceu alguns, ficamos amigos de vários. Eu tenho visto assim, legal. Cada vez, né? Eu estou há tanto tempo também fazendo isso, sempre eu estou vendo gente nova chegando. E gente nova não é gente que está saindo do Optimist, é gente nova que está indo para o mar. O grande lance é, quero ir para o mar, eu quero... Seja que eu tenho um amigo nosso, o cara comprou uma treineira e tá pro mar, e ficou louco. E aí foi para a Croácia, alugou um veleiro. Quer dizer, eu tenho visto muita gente, acho que mesmo depois da pandemia, isso criou deu um clique nas pessoas de que a vida não pode ser só aquele negócio do trabalho, escola, aquela coisa mais sem viver, né? Sem ter. A vivência, né? Eu vi uma expressão que o seu pai usou, está até no sumário do livro, que ele fala exatamente isso. O que eu vou dizer quais são as histórias que eu vou contar para os meus netinhos? Acho que isso que ele já percebeu antes da pandemia, a gente vê que depois da pandemia bateu na cabeça de muita gente, né, cara? É sensacional. E não é à toa que ele está lá na Europa, lá num motorhome, se divertindo no verão europeu, né, no hemisfério norte. Tá fugindo do inverno, fica metade do ano lá, rodando de motorhome para cima e para baixo em Portugal, metade do ano por aqui, vendo família, aproveitando para dar uma passeada por cá. Quando o verão começa a esquentar aqui no hemisfério sul. Exatamente, fugindo do inverno. Falar em livro que o Morango comentou, você trouxe um livro, é isso? Trouxe sim, esse daqui é o livro da segunda viagem, que essa eu ainda não falei, mas é a que a gente fez com a Travessura. É um Fiat 410 aqui da ilha, pode? Essa é a foto do Travessura. Essa é a proa do Travessura na travessia do Atlântico. A gente pegou uns 2 dias dessa calmaria que eu nunca vi igual. Mas Equador ou não? Não, essa já foi lá para o hemisfério norte, mas a gente estava saindo do... Já o Equador é aquela paradeira... Os Doldrums. Né? Não, lá no Equador a paradeira é mais caótica, eu diria assim, que é aquela paradeira que vem os pirajás, então você sempre tem alguma coisa de fundo uma surpresa. De mar e tal. Agora, isso daí foi na travessia de São Martin para os Açores, então já foi bem mais ao norte. A gente pegou isso antes de entrar um sistema, um ciclone lá vindo do Canadá, que a gente ia aproveitar a bordinha dele para ir até lá, até os Açores. E esses 2 dias que a gente pegou essa calmaria, cara, nunca vi igual, foi aquele negócio de mar de azeite, ali que foi que eu entendia a expressão real. Parecia um óleo, o negócio tinha bastante evaporação, e estava tão parado, você vê o reflexo da proa do barco perfeitamente na proa e ficava uma textura mais oleosa mesmo da água. Um negócio Posso colocar aqui, Natan? Aqui, ó. Posso pôr? Será que dá certo? E enquadrar. Aqui. Na geral? Essa viagem já foi depois, foi com um barco maior, a gente tinha voltado da viagem com o Fandango pirado para fazer outra e compramos o Travessura é um Fast 410. Está aí na ilha até hoje também. Está aí na ilha. Eu vejo lá no Saco da Capela. E o nome dele era Travessura. E aí, por isso, vocês intitularam o livro de Travessuras no Atlântico. Muito bom. Seu pai aqui no meio, Jonas e a Carol
do lado também, que é uma menina incrível. Chamo de menina porque eu conheci novinha. E tá com a mesma cara até hoje. Então Carol é incrível. E vocês se tornaram profissionais do mar. Sim, nessa viagem daí, na verdade, quando a gente chegou no Caribe, eu, criança, queria ser engenheiro naval, porque eu tinha uma mania de construir barquinho de brinquedo e tal. Eu lembro. Só que aí a gente foi conhecendo o pessoal que trabalhava com isso no caminho. Meu pai sempre foi muito de levar a gente para conhecer as coisas, né? Então, que a primeira viagem levava a gente para ver as coisas de matéria de escola. Quando eu comecei a falar de profissão, levou a gente em estaleiro, para conversar com a gente que trabalhava com design de embarcação. Conheci o Thierry, conheci o estaleiro Inácio em Fortaleza, entre outros, né? E aí eu comecei a perceber que, apesar de ser uma carreira muito legal, não era coisa que eu realmente tinha vontade de fazer, que é um trabalho muito de computador, de escritório, vai para aí fora, né? Eu queria estar na água. E aí eu fiquei meio perdido por um tempo. A gente conheceu um cara no Caribe, o Rony, que era skipper de um catamarã à vela, o veleiro luar. E eu olhei aquilo e falei, cara, não, peraí, o cara trabalha velejando para cima e para baixo, aí para os lugares maneiros, eu quero saber como é que faz isso. Ganha dinheiro fazendo aquilo que eu amo. Então, pô, por que eu também não posso ganhar dinheiro desse jeito? Né? Me divertindo no mar. Lógico, pô. Aí ele falou, pô, eu posso, se quiser fazer isso, você pode ou tirar um Yacht Master, né? Ou se eu fosse você com a tua idade, eu fazia EFOM. Aí eu, EFOM, isso é de comer? O que é isso? Ele me explicou, não é? Bem-vindo. É a Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante. Então, para trabalhar em navio. Só que a carteira é válida para iate também, se quiser. Então, o negócio é que aí fui estudar, uma carreira que você podia trabalhar navegando, apesar de ser barco com motor muito maior, é completamente diferente de velejar. Mas é muito técnica, é uma área bem legal e trabalha em escala. Então, eu poderia trabalhar... Eu lembro do Lucas Mesquita também. O Lucas, né? O Lucas é umas 2 ou 3 turmas acima da minha. Né? O Lucas agora ele está radicado aqui na ilha, né? Tá lá ele ficava embarcado também? Ele trabalhou? Também. Quando eu conheci ele já estava nesse esquema aí, namorando com a filha do Walter, né? Com a Ana Paula, que estão casados, tem filho agora, filho novinho. Eu estudei com a Ana Paula, era da minha turma da escola aqui. Do São João, né? Que é a turma da ilha aqui. E agora ele toca a fábrica da Norte CEO da Norte 6, praticamente. Ele passou por aqui num papo também comigo e foi bem legal também. Comentou sobre você. Ele também é um baita velejador. Veleja no Bravo, né? Ele veleja no Bravo. Hoje, atualmente. Ele correu a semana de vela no Bravo. No Bravo, né? Que é um Solto 40? Não, um C30. O Bravo é um C30. É um C30. É um barquinho top. Aliás, a gente fez umas regatas com C30, né? A gente tá se preparando para fazer aquela regata da Rolex lá em Newport. Que legal. Que é praticamente um campeonato mundial de yacht clubes, né? E o Brasil já tinha sido convidado várias vezes, o Yacht Clube do Rio de Janeiro, Veleiros do Sul, o Yacht Clube de Santos, todo mundo já foi convidado, mas nunca nenhum clube se cotizou ali. E foi. E dessa vez a gente vai com o Yacht Clube de Ilhabela. Vai ser uma coisa super interessante, super bacana. Cara, que legal. Então vai representar o Brasil? Vai representar o Brasil, né? Vai ser uma primeira vez que vai um barco... Vai ser legal, né? A gente ir para lá... Quantos tripulantes vão? São 8 e todos eles têm que ser sócios do Yacht Clube. Tem algumas... Não pode nenhum tripulante profissional. Então, e tem que ter 2 mulheres a bordo. Eu achei isso incrível. Que é bem bacana, né? Então a gente está indo com uma tripulação legal, uma turminha que todo mundo conhece, né? O Fábio Cotrinho, o Fábio Fátio, o Demian Mai, que é o diretor de vela do Yacht Clube de Ilhabela. Aí as 2 meninas é a Gintari Scheidt, a esposa do Robert. Eu acho até ruim falar isso, né? Porque ela não é só a esposa do Robert, né? A Gintari Scheidt. Uma atleta, né? Atleta, 2 Olímpicas. Medalhista olímpica. Ela é incrível. Por acaso ela é a esposa do Scheidt. Por acaso ela é a esposa do Scheidt. E a Giovana Prada, que por acaso é filha do Bruno Prada. Bruno Prada. Que também passou por aqui, uma baita conversa com o Bruno. E a Jo, então são as 2 meninas, aí vai o Alex Kuhl, que apesar que ele trabalha com vela, mas ele não é um cara totalmente profissional. E vai também o Fernandinho Sesto, que é lá do Rio de Janeiro. Não sei se a turma com certeza vai ouvir e conhece ele. O Fernando é um cara que tem bastante experiência de vela. E também vai. Então fechou essa tripulação, somos em 8.
Embarcamos dia 3 de setembro e ficamos até o dia 14 por lá. Onde vai ser? Em Newport. Newport. Apesar de ser do New York Yacht Club, mas a parte náutica do New York Yacht Club é lá em Newport, em Rhode Island. Um pouco mais para cima. Um pouquinho mais para cima de Nova York ali. É bem legal. Eu já velejei lá, já corri lá quando eu era Mitsubishi, né? Quando eu era tripulante do Eduardo, a gente correu lá um mundial de FAR 40, na época, em 2006. Isso é um regataço primeiríssimo. Foi super bacana. E aí, nessa época, era legal porque a tripulação tinha todo mundo junto, né? Corria o Gabi, corria o Bochecha. E corria... Enfim, tinha uma turminha dos argentinos que sempre o Gabi levava junto. Foi super legal, foi bem divertido isso aí. E lá o mar é um mar bom, né? Para poder... Você tem... É muito parecido até com a Ilha Bela. Né? Você tem uma variação de vento interessante. Tem dias de ventos fortíssimos e tem dias de calmaria também. E você tem a questão do mar, não é um mar aberto, né? Dependendo de onde você vai velejar. E, por exemplo, no FAR 40 a gente nunca foi lá para fora. Então você fica meio que em águas abrigadas, mas é muito parecido com a Ilha Bela. Isso é bom. É bom. Que tem esse conhecimento aqui, né? É bom. Engraçado que quase todo lugar que eu conheci até agora que tem essa mesma configuração da ilha aqui, que é uma ilha com um canalzinho mais ou menos estreito, continente do lado ali, acaba virando um polo de vela. Aqui é Cowes, na Inglaterra, bom, enfim, tem vários exemplos de lugares como esse daí, Floripa, Rhode Island, aparentemente. Fica uma condição muito boa. Você pode pegar o marzão, o mar liso, pode ir lá para fora, ou você tem um ventinho acelerado. Só para não cometer uma heresia aqui, eu esqueci de falar do Samuca, o Samuel Albrecht também. Nessa tripulação que a gente correu... Não aqui, eu estou dizendo aquela tripulação que a gente correu o Mundial de FAR 40 lá em 2006. Né? Caraca, só gente boa. Só tinha fera a bordo. Eu era o pangaré a bordo, né? Eu era o cara que fazia força. Precisa ter, né? Precisa ter. Precisa de um cavalo. Um cara que veio do rugby. Um cara que veio do rugby, né, meu amigo? Precisava, né? De um viking no barco. Tem muito cara que é... Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas naquela época a gente olhava bastante, tinha esses barcos grandes, sempre tinha caras do rugby para fazer grinder, para fazer... Porque a galera do rugby é bem resiliente mesmo, aguenta o pau mesmo. Sem dúvida. É bem interessante, assim, mesmo... Lá ele aguenta mesmo. Aguenta o quê que você falou? Não. Aguenta a porrada. Aguenta a pancada. Escuta, quantos vão que você falou? A tripula são 8. São 8, vamos em 8. Não precisa de nenhum banco, reserva. É bom, né, cara? É bom. Né, Jô? A gente tem que estar lá, vai que acontece alguma coisa, não que eu queira, mas a gente precisa garantir caso precise de um extra lá, né? Não, legal. É legal porque o bacana dessa competição, porque são monotipos, né? É um barco de 37 pés, são monotipos, ele chama IC-37, é um Melges. Caraca, e todo mundo vai com as mesmas velas, todo mundo vai com o barco setado na mastreação, não pode mexer. E precisa pesar a tripulação também ou não? Não tem limite de pesos. Tá. Pelo que eu olhei, posso estar aqui falando alguma besteira, mas não tem. Mas os barcos não, tem são sim, todos mas iguais. nós estamos tranquilos. Tem, mas a gente está tranquilo. Apesar de eu sou o cara mais pesado. E os barcos estão todos iguais, então? São todos iguais, você não pode mexer na regulagem de mastro. E os barcos são planadores, eles param. É por isso que a gente está treinando com o C30. É um barco de fundo mais chato, um barco planador. E agora a gente vai fazer em agosto uma outra preparação usando o S40. Aí já está num tamanho mais similar mesmo. Que aí já estamos mais próximos, mas o barco é muito parecido com o Gurupê e Gurupê retrátil, né? Enfim. E vocês com essas experiências aí internacionais, essas regatas internacionais, como que chega lá, o barco está pronto? Por exemplo, lá você chega lá, o barco está pronto, a vela é nova, como é que é? Na verdade, esse aqui é um formato que ele é mais tranquilo nesse sentido, porque a organização entrega o barco. Então você aluga da organização, as velas todas, é um campeonato North Sails, então você vem tudo arrumadinho. Você chega lá, o barco vai estar lá pronto. Só entrevelejar. Você não tem que montar. Então, não vou ter que montar, não tem que... Óbvio que vai dar ali
É mais entender mesmo como funciona, né? Mas o caso, a minha pergunta... que está tudo bem feito, né? Que é bom de fazer a preparação no cinema, você tem certeza de como as coisas estão, né? Agora tem outras vezes, por exemplo, você vai e você aluga um barco, aí você tem que pegar esse barco, aí você tem que mexer na regulagem, você tem que preparar. Então são formatos bem diferentes. Esse aqui é legal porque está tudo prontinho mesmo. A gente vai lá, vai sentar no barco e vai ser. Tem alguma chance de você chegar lá e falar, pô, minha vela está mais... provavelmente pode acontecer isso. Desgastada do que... Provavelmente. Há uma chance dessa... A gente, o que é. Mas os caras são meio caxias para essas coisas. Os caras New York Yacht Club, eles devem estar com vela zerada para o evento. Tipo, não vão dar uma brecha. Não vai dar uma brecha dessa para ter esse tipo de discussão. Né? E você, Jô, fez Fastnet, fez várias... Fez com a Marina agora, recente. Eu fui recente, eu tô achando... 2 anos atrás. Foi 2 anos atrás. Depois disso ele já cruzou o Atlântico. O tempo voa. Pois é. Impressionante. Cara, tá rolando agora, né? A Fastnet está agora, acho que já chegaram os barcos, né? Na verdade, é outra regata. A que está rolando agora, que é a mais conhecida, é a Rolex Fastnet, né? Que sai da Inglaterra, vai até Rolex Fastnet, não é achei mas que é aquela mesma milhagem? 600, é a mesma milhagem. 600 para ir, 600 para voltar? Não, é 600 o percurso todo. Então 300 e 300? 300 e 300. É a mesma milhagem que a... Na verdade, se eu não me engano, o percurso que a gente fez era tipo 50 milhas maior. É refeno. É uma refeno de volta, Mas a condição de mar lá é outra história, né? Bom. Fora a temperatura. O frio do zaralho, meu Deus do céu. Frio, neblina. Tem muita chuva também ou não? Clima inglês. Cara, a gente pegou sempre que passei por lá, eu peguei chuva pra caramba na Inglaterra. Especificamente, acho que eu nunca passei Bom, agora com o transporte classe 40 pra lá, a gente até pegou um clima melhor, mas no geral era só, chegou perto, pega neblina, chuva, frio do zaralho. Isso no verão, né? Então, meu Deus do céu, lugarzinho. No verão? O pessoal Mar do Norte. faz essas regatas no inverno. Não chega a ser Mar do Norte não ali é quase, ainda. Né? Canal da Mar Mancha tá e Mar Celta. E um pouquinho de Golfo de Biscaia, né? No caso da Mini Fastnet. Então, o evento que eu fiz foi a Mini Fastnet, que é um evento só para classe Mini. Sai da França, vai para Fastnet, volta para França. Uma cidadezinha lá na Bretanha chamada Douarnenez. Aliás, um charme de lugar. E aí são eventos só com Mini, só de Mini são 97 barcos na largada. A gente mais 100 na fila de espera. É uma questão cultural, né? Esses caras já estão velejando há muito mais tempo do que nós no Brasil. Pois é. Nessa pegada do solitário especificamente, eles têm especificamente essa coisa do solitário é uma loucura. No caso é dupla, né? A Mini Fastnet. Então, esse povo todo está velejando. Por exemplo, a Mini Fastnet, você pode ir sozinho e em dupla ou só pode ser dupla? Só pode ser dupla. Acho que só tem uma regata classe até no calendário atual que é solo ou dupla, que aí é a Transgascone, que atravessa ali o Golfo de Biscaia. Mas na Mini Fastnet é só duplas. Então, é uma regata bem antiga, já acho que foi começo da década de 80 que eles começaram a fazer essa regata mini, dos minis para a Fastnet. E a que a gente pegou foi uma condição bem de ventinho mais fraco, tal. Foi uma semana para ir e voltar da pedra. Mas foi ventinhos bem fracos, tal. O barquinho andou bem nessa condição. A Má foi uma tripulante fenomenal o tempo todo, manteve a moral do barco alta o tempo inteiro. É divertida, né? É muito legal de ter a bordo, cara. Muito legal. Adoro ela também. E agora, mesmo com a condição tranquilinha, a gente tem uns trechos tensos ali naquela pegada. No primeiro dia, a gente passou por um canal ali chamado Chinal de Four, que é um canalzinho bem estreito, tipo metade do canal de São Seba, cheio de laje no meio. Putz. E a correnteza lá, como é alto da Bretanha, fica bem forte. A gente pegou uma correnteza ali de 4, 5 nós favorável, né? Que o pessoal já setou o timing da regata para o pessoal chegar ali mais ou menos na correnteza empurrando, se vejasse direito, claro. Cara, a gente estava fazendo 4, 5 na água e 9 no solo, no contravento. Só que a gente chegou lá e tem já umas complicações navegacionais ali para cuidar. No Mini não se navega com carta digital, é proibido por regra. Então é GPS com lat long e velocidade e carta em papel. Então até aí já tem uma complicaçãozinha navegacional, mas tudo bem. Só que a gente chegou lá com uma neblina, cara, que eu nunca vi daquele tipo. Estava completamente fechado, era tão densa que rapidinho a vela e a retranca começaram a pingar como se estivesse chovendo, mas era só condensação na vela. Sim, imagina. E, cara, não dava para ver nada. E os 90 barcos chegando lá tudo junto, trocando bordo daquele espaço pequeno, e pedra e correnteza. E, cara, deu algum BO assim?
Não, todo mundo passou tranquilo. Mas e por ser Teve uns canal, tinha navio né? entrando e saindo ou a turma bloqueou os navios? É um canal ali que ele é muito estreito para navio passar. Tá bom. Então, navio mesmo, a única coisa que tem passando é uma barca que faz a travessia num trecho específico ali. Mas até aí os minis têm AIS também, então bom, nessa parte ajuda bastante. Aí ficava... Nesse trecho estava eu no leme e checando o barlavento, e a Má estava ali na trimagem de vela de proa, plotagem em carta e checando sotavento e AIS, né? Então aí a gente aquela foi de gente grande. Mas tensão, né? Foi uma tensão. Ô, João, uma vez você me ensinou que o nome do barco, eu falava assim, você está lá de Mini Transat. Aí você falou, Ale, isso aí não é o nome do barco. Sim. Que aí você falou, normalmente as pessoas se confundem com o nome da regata. Explica isso pra gente. Besteirinha técnica. É a regata que originou o barco, no fim das contas. Então, é isso, que legal. Começou como uma regata Mini Transat, né? Que foi criada lá para a década, acho que foi 77 a primeira edição da Mini Transat. E foi meio... Havia uma regata de travessia do Atlântico na época chamada Ostar. Acho que tem até hoje, se não me engano. Mas é uma travessia do Atlântico Norte, só contravento, da Inglaterra para os Estados Unidos. Foi a regata que meio fez o nome do Tabarly, por exemplo. Foi o cara que ganhou lá com um barco preparado para aquilo. E aí o pessoal começou a fazer a mesma coisa que o Tabarly, preparar um barco para a regata de oceano específica que eles queriam ganhar. E aí o negócio começou a tomar proporções meio ridículas, porque chegou na Ostar de 76, se não me engano. O barco que ganhou foi um barco de 30 metros, com uns 100 pés, com 3 mastros lá, com um cara sozinho tocando, um patrocinador Pica das Galáxias lá. E o negócio começou a ficar muito multimilionário. E precisava de um patrocinador grande para ganhar. Era uma regata open e tal. E daí o pessoal resolveu criar 2 outras regatas, paralelamente, uma sem falar com a outra. Uma é a tal da Rota do Rum, com barcos mais padronizados até os 50 pés, um pouquinho mais open, né? Mas tinha um limite de tamanho ali. E teve um outro cara, um inglês, o Bob Salmon, que querendo resgatar o espírito original dessas regatas de travessia, do pessoal indo na aventura mesmo, falou, não, vamos restringir legal o orçamento necessário para fazer isso. Então vamos botar o menor barco possível para fazer isso. Vamos fazer um 6,5. Ele queria fazer menor, mas aí chegou à conclusão que 6,5 estava bom. E aí abriu para o pessoal vir com qualquer barco de 6,5 metros, de produção em série ou construído para aquilo dali mesmo. Ia ter 2 categorias, barcos produzidos em série e barcos que foram construídos para regata. Mas tudo 6,5, com essa ideia de baixo orçamento. A partir daí, com o tempo, foi feita a primeira regata, a segunda, a terceira, e com o tempo o pessoal foi padronizando melhor a parte de segurança que os barcos tinham que assumir, as medidas que os barcos tinham que ter para poder qualificar para essa regata. E aí criou a classe Mini 6.50. Então, o nome do barco é Mini 6.50, a classe, né? Dentro da classe tem vários modelos diferentes, porque segue barcos construídos em série, um pouquinho mais padronizados, e barcos protótipos, né? Que são inventa o que quiser. Contanto que tem essa medida. Que você tem que fazer as medidas padrão ali, e aí o cara viaja na maionese. É uma box rule, tipo a IMOCA 60. É mais para, digamos assim, o mini protótipo é uma regra parecida com a IMOCA 60 e o mini série é uma regra parecida com a classe 40, um negócio assim. Então, uma é um pouquinho mais limitada, a outra é faça o que quiser. Então, o nome do barco da classe Mini 6.50. Isso. Que faz a regata Mini Transat. Mini Transat, olha aí. Ininterrupta desde 77. Quanto que cala esse barco? Varia. O de série tem uma limitação maior de calado, é 1,60 m o máximo. E com 10 metros de calado aéreo. Enquanto o protótipo são 2 metros de calado com 12. Aéreo? Calado aéreo é a altura da linha d'água até o topo do mastro. Então você tem uma limitação de tamanho de mastro, né, no caso. Entendi. Efetivo. Interessante. Então tem rating? Não tem rating. Isso é uma box rule mesmo. Então, como a IMOCA, como a America's Cup, você pode variar as medidas, etc. e tal, dentro daquelas regras que hoje em dia são medidas máximas. Então, boca máxima de 3 metros, comprimento máximo de 6,50, calado máximo, vamos falar do protótipo então, 2 metros, calado aéreo máximo 12 metros. E aí tem uma série de outras medidinhas ali de... o barco não pode ser um catamarã, então o casco não pode ter nenhuma reentrância assim maior do que um certo tanto. Uns detalhes técnicos assim. E aí ele veleja melhor parte de segurança. Na popa. Vento de través, orça folgada. Dentro daquilo, se você quiser projetar um barco que seja um orçador espetacular, pode projetar. Só que
todos esses barcos são pensados para fazer uma Intransat, que é uma regata basicamente feita em popa. É uma travessia do Atlântico saindo de França. É popa a popa ou é 120 graus ali? Vai ali, meio alietado assim, ali? tem um trecho que é popa VMG, mas com vento forte. Então, a balança simétrico que está rendendo melhor. Então, você acaba sempre velejando com 140, 150 ali no popa VMG deles, né? De ângulo. E aí esse é bom para Atrevida. Porra! O Atrevido ia voar no negócio desse, cara. O Atrevido ia ser sensacional. Nossa, ia ser duro parar ele na hora que chegasse no Caribe. Eu queria exatamente. Pegar aquele embalo. Precisa fazer a cabeça do Alexandre pra gente correr essa regata aí. Vai na Refeno, passamos pela Refeno, depois sobe o barco. Só que vai ter que fazer a Mega Transat, porque no Mini não encaixa. Mega Transat, é verdade, né, Ju? Agora, mas encaixa, pô, já pensou? Uma regata que o Atrevita eu acho que faz que é no mesmo trecho, é a ARC, se eu não me engano. O Atlantic Rally for Cruisers, que é uma regata, mas são barcos de cruzeiro que estão atravessando para o Caribe. Acho que todo ano na época de travessia o pessoal faz essa regata. Parece ser bem legal. Então, e aí falando em Atrevida, a gente tem aqui 2 tripulantes que são os grandes opostos, né? Em termos de embarcação, né? Tá aqui você com a camiseta do Borrachudo, que foi o Mini 6.50 que 21 você pés, fez, né? Piquete Chico. Você fez, né? Cruzou o Atlântico em solitário, que a gente depois vai marcar um bate-papo para você falar só disso aí, contar pra gente como é que foi essa experiência. E quem sabe inspirar outros velejadores a fazer isso, né? Depois a gente entra no detalhe. E aqui a gente tem um outro velejador experiente também, que fez agora não só a semana de vela, que a gente acabou de passar essa semana passada, né? Num barco centenário, na verdade mais do que centenário, 102, né? 102 anos. 2023 2023 completou 100 anos. 2025, 102. Ele é de 1923, né? 1923 Atrevida. É incrível, né? É um barco... Bom, você também veleja lá, então... Tô só aprendendo por enquanto. Um dia eu aprendo a velejar na Atrevida. O Atrevida é uma grande mãe, né? A gente brinca que normalmente o cara para velejar na Atrevida ele tem que ter duas... Ou ele sabe velejar, ou ele bebe pra caramba. Então, o Ale tá ainda meio termo dele. Nem tentando descobrir o que eu falo fazer lá. Mentira, tô brincando. Ele veleja pra caramba. Mas a verdade é o seguinte, né? O Atrevida é um barco que ele tem uma velejada sui generis, né? Tanto que é difícil você classificar o Atrevida. A gente veleja nos clássicos, mas é unânime. Todas as pessoas... Eu estava até hoje de manhã com o Mário de Jesus, né? O tio Mário, e ele me falando assim, cara, é muito prazeroso estar na mesma raia junto com a Atrevida. Eles correm na Orca, ele estava no Xamã. Cara, é muito gostoso quando você vê aquela nave vindo, passando do lado, a gente cruzando, né, por ele. Cara, que barco vem adrenadão. Todo mundo fica doido. E assim a gente viu esses dias, a gente recebeu, né, o Blue fez uma homenagem, colocou uma valsa e o Atrevida andando na num raia. vídeo que ele fez, né? Então, assim, o Atrevida é isso. Eu já estou tripulando a Atrevida fazem 11 anos. Eu velejo de tudo quanto é outro barco, né? Eu fico aqui na Ilha Bela, que a coisa mais fácil é você velejar, né? Você tem que se segurar para não velejar. Convite para velejar a gente tem todo final de semana, né? E ainda estando no Yacht Club, sendo sócio do clube, o tempo todo tem gente chamando a gente para velejar. Então a gente segura um pouco. Mas eu faço questão de velejar no Atrevida. As pessoas às vezes não entendem. Pô, mas aquela jaca... Não, cara, não. Passa longe disso. É maravilhoso. É um barco incrível, é intenso. A gente vai em 13, 14, né? E essa semana especificamente que foi maravilhosa, a SIVI 52, que a gente acabou de passar por ela. Sem dúvida. Todos nós velejamos. Aliás, está de parabéns lá, o Alex Comodoro, toda a diretoria de vela do clube. Foi uma festa maravilhosa, mano. Essa edição... Sempre mas essa 52ª foi muito especial. Primeiro que você teve a aparição, né, que veio a Esquadrilha da Fumaça abrindo. Isso, né? Daí foi maravilhoso. Já estava o Cisne Branco, que não era toda vez que o Cisne Branco vinha, mas ele já veio com o Cisne Branco, que é uma honra, né, uma delícia. Você está também perto do Cisne Branco. O barco homenageado. Atrevida, na verdade. Você vê que ali já melhora o teu dia. Exatamente. Tanto que depois eu vou contar um negócio interessante que a gente passou, e a gente passa normalmente com o Cisne Branco, essa reverência que o Atrevida tem com o Cisne Branco e que o Cisne Branco tem com o Atrevida. É muito legal. Onde a gente está, sempre tem... tem uma relação, uma relação muito próxima. Mas só para concluir essa primeira parte aqui, você teve o Esquadrilha da Fumaça, você teve o Cisne Branco,
E eu não sei, o clima estava diferente. Acho que as pessoas estavam num clima festivo. Foi muito legal. O vento colaborou bastante. O dia com também. Com exceção da regata longa, né? Com exceção de toque-toque, né? Para nossa paciência. Toque. Foi uma semana de vela de ventos mais para fraco, comparado com o convencional. Certeza. Mas ainda assim deu para fazer regata. Depois do dia ali que não deu para completar, o Cuca mandou bem de conseguir fazer regata suficiente nos demais dias, porque estava difícil a condição para montar raia ali, né? Teve 2 dias, né? O primeiro, que foi a regata longa, que todo mundo teve que testar a paciência, a resiliência. Depois da terça-feira, que foi complicado. E de terça-feira que... Começou tentando ir para o sul, aí não deu certo, chegou a largar, aí cancelou. Depois voltou para o norte, também não deu certo, virou o vento do nada. Mas está de parabéns. O Alex, assim, a festa também, as bandas, toda a agenda cultural, a organização, a prefeitura. Foi maravilhoso. Cara. As festas no clube foram fenomenais, cara. Tá louco aquilo dali. Você velejou em qual barco, Jonas? Cara, eu efetivamente corri a semana inteira, não corri. Tá, você tinha uma programação que era correr num... Sim, um amigo meu comprou um Mini e eu tô ajudando ele a aprender o barco. Porque bem específico aquele barco. Tem muita coisa que você não acha em mais barco nenhum. Então eu tô ajudando ele a se preparar, a conhecer o barco melhor e tal. Tá. A ideia era correr com ele, não deu para encaixar em nenhuma classe, porque também é um barco muito específico. Tem uns detalhezinhos burocráticos lá, mas ele trouxe o barco de qualquer maneira e eu falei, bom, vou velejar com ele. Ah, vocês deram umas voltas então? Sim, a gente saiu todo dia, quase todo dia, na verdade. Você não estava no barco da iPhone, então? Não. Eu corri um dia no Kia Carra 2, que foi o que ganhou a geral da RGS, que também é de um amigo meu de Efon, o Fabinho Coller, lembro que eu grande velejador. E com uma equipe legal pra caramba. E, cara, foi muito legal essa campanha deles, inclusive, fazendo uma parte, porque... Ele tá morando no barco, já tem mais de um ano. O treino dele foi subir até Abrolhos e Bahia lá, acho que foi até Camamu, e descer de volta, e morando no barco, levou a mãe para Abrolhos no aniversário e tal, e quando ele voltou, ele tá com uma escola de vela, então vendeu as vagas para a semana de vela, deu a sorte de pegar velejadores muito bons para o pacote. E aí a galera chegou para cá, tirou toda a parte de casinha do barco, esvaziou tudo que não estava necessário por medição, claro, né? Tirou ali pro pier e emplacaram em primeiro lugar. E a gente veio velejar com ele, foi justamente no dia que não deu para completar as regatas. Então não tive participação nenhuma, tá? Só ajudei no treino de luxo. Mas no pé quente você ajudou, subiu no barco lá, pô. Foi legal o dia do treino de luxo ali, porque deu para ajustar bastante coisa com eles. Mas no geral, cara, fizeram um trabalho lindo ali, velejaram pra caramba e levaram o título para casa na casa, né? Foi muito legal. Mas o resto da semana eu fiquei de mini velejando ali por fora da raia para não atrapalhar ninguém. O único dia que eu senti que eu corri de verdade, mas não tava, foi o dia da Alcatrazes, que a gente pegou o mini para ir para Alcatrazes fazer a regatinha também por fora, né? Então a gente deixou todo mundo largar, aí virou ali na altura do clube, subiu o balão e andamos. Cara, nesse dia andamos. Antes do final do Engenho d'Água, a gente tinha passado a RGS inteira e tava brigando com o Chancellor. Com aquele 12 metros maravilhoso, exato, né, cara? E nós com 21 pés. Mas também ali com o balão em cima, cara, esse barquinho é uma loucura. Não, o barco é super leve, né? Chegou... Montou Alcatraz? Montamos Alcatraz, voltamos, chegamos por volta das 3 horas da manhã, quando o pessoal tava chegando de toque-toque. Pois é. A gente sofreu pra caramba. Nossa, a gente escutou o tiro de chegada atrevido e falei, caraca, peraí, mas eles não fizeram toque-toque, foi muito... Vocês pegaram um buraco de vento brutal. O problema ali, é que quando você tem esse vento, era mais de quadrante leste ali, a ilha acaba fazendo uma sombra para quem vai para toque-toque. Para quem foi para cá atrás, a gente saiu da cela e já pegou um ventinho de trafézio e foi sol para sair do canal, para entrar no canal, né? E depois o resto todo vocês tiveram vento. Tivemos vento até de 12, 13 nós lá fora. Acho que o máximo que a gente pegou foi 12, mas aí meteu o código zero e fomos embora, fazendo 7, 8. Com atrevida, você levar uma atrevida com menos de 4 nós de vento, de intensidade, é muito difícil. E a gente tinha... E a gente foi com um baita reforço esse ano. A gente tinha muitos integrantes experientes, mas tinha um... Tinha o Lars Grael que veio com a gente. Então, caraca, assim, o Lars tirou o sangue da galera. Né? Tirou sangue da galera. A gente, ele achava vento, não sei aonde, mas ele deu a volta naquele toque-toque lá, impressionante. É um tipo primeiro que é um baita... Né? Campeão sem questionamento velejador. De várias classes. O cara é fora da casinha, assim, né?
E ele tem aquela coisa do velejador que não se conforma, né? Então você tava... O barco parava, não, tira a vela, baixa a vela, sobe não sei o que, abre, não sei lá, e vai pra põe lá, balão, vai pra tira cá. balão, põe balão, tira balão, vocês botaram... 9 vezes, 8 vezes. Na proa, subiu o balão só pra olhar o balão lá em cima. Uma vez eu achei que tava tirando sarro já da gente na proa. Eu falei, não, eles estão zoando com a gente, não é possível. Acabou o sério aqui, agora é zoeira, estão zoando com a gente. Mas não, o cara fez o balão por nada umas 9 vezes. Quando eu vi, a gente já tava... O balão tem então, o balão tem 500 metros quadrados. Nossa, e a gente veleja com 2 balões a bordo. Então, quando você baixou o balão, e para passar, é um problema você passar o balão com o barco andando, o barco em movimento. A gente... Vocês passam um balão em quantas pessoas? Não, até que não é tanto essa questão, assim, é porque esse balão, antigamente a gente usava, a gente passava o balão e dava nozinho com lãzinho. Né? Agora não, esses balões agora que a gente tem, eles foram transformados em aquele com zíper. Então você envolve o balão e vem com o zíper. Então você passa rapidinho, não é um assim, mas o problema é o volume. É 500 metros quadrados de pano em cima do deck, com o barco inclinado. Cara, eu trabalhei com o balão acho que o maior balão que eu já manuseei foi o do Zorro. O Zorro é grandão 50 também. Pés, metade do tamanho da Atrevida. É um First 50. Aliás, já o Zorro era um barco inferno. Maravilhoso. É incrível, um barcão. E agora, mas é só para completar. E aí você sobe um balão, sobe outro balão, e aí depois você tem que dar um jeito de passar. Então a gente já fazia assim, deixava um balão num bordo, outro no outro. Um bordo do Boreste. Não dava o jaibe. E aí não dava jaibe. Já subia do lado. Aí você subia do lado, baixa o balão, baixava, e aí jaibe, daí subia do outro lado. Meu Deus. E aí... porque não tinha muito vento, tava andando ali, tinha vento, tinha hora que dava 2 nós, tinha hora que dava 2 estava andando muito, né? Então dava pra gente fazer essa normalmente não dá, porque o balão, se ele vai pra água, se ele entra um pedaço na água, e se não tirar rápido, e se não tiver jeito, não tem o que fazer, o balão vai inteiro, são 500 metros quadrados que vão para dentro da água, porque você não segura. Se tiver com o barco navegando, que tiver pressão de água e entrar um pedaço do pano, tchau. Não, a tripulação muito alinhada. Tem que ter uma tripulação que sabe que está velejando num barco que é diferente, num barco que tem muita força, num barco que as catracas são hidráulicas, quer dizer, se cometer um erro ali, você pode arrebentar uma vela fácil ou você pode se machucar de forma muito séria. Então a tripulação tem que estar muito alinhada e a gente tem um capitão com muita experiência lá, que é o Átila também, que sempre passou por aqui também, bateu um papo com a gente. Então, assim, com muito conhecimento do barco para poder tocar, né? Não é um barco simples. Não é qualquer barco, né? Que você está acostumado, de repente você entra num barco que você não está acostumado, você tem que se ajustar e entender um pouquinho aquela manha, né? Às vezes você pôr numa orça, um orça um pouco mais, um orça um pouquinho menos, tem aquelas características. E o Atrevida, né, principalmente... A principal característica do Atrevida, eu acho que é, fora a questão do tamanho, é a inércia, né? Depois que o barco está andando, assim, você não para o barco. E você tem uma falta de sensibilidade muito grande no leme. O leme é um leme... É hidráulico, né? E você tem que... Você não sente, né? Não é diferente você pegar uma cana de leme, você pegar uma roda de leme de um barco menor, você tem a sensibilidade. No Atrevida você é zero a sensibilidade. É tipo o leme do cisne branco ali. Você fica acostumado com isso dos navios, na verdade, que não sente nada. É só num instrumentozinho ali, o quanto que você está girando para um lado, para o outro. É assustador. Então, um grande medo da gente, ainda mais quando você está correndo numa flotilha grande, como foi a Semana de Vela, mais de 115 barcos, né? Foi fantástico. É alguém se postar na frente do Atrevida. Numa largada, principalmente. Então, na largada, por exemplo, a gente vai com o motor ligado. Obviamente não engrenado, mas a gente segura, desvia, né? Porque numa hora a gente tem que dar uma engatada, se for o caso, né? A gente, graças a Deus, não teve... Quase uma situação. O cara simplesmente deu um jaibe na nossa frente, falou, vou jaibar e jaibou. E entrou, que foi um barco lá de Santa Catarina, inclusive. Mas ele foi bem ovacionado, né? A galera, o próprio Lars ficou contente com a manobra dele. Feliz com a manobra do cara. É porque quem está na água não entende realmente a dimensão do que é velejar um negócio desse, né?
Então, assim, não dá para você parar, entende... você não consegue. Para você começar a dar resultado, né, na manobra, você já fez 3 giradas lá naquela roda de leme e o barco ainda não respondeu. Então não adianta. Ele dá o bordo assim, tipo o catamarã, assim, né? Ele vai lá, você precisa de um raio, né, para você poder se movimentar com a atrevida, é muito grande. E às vezes as pessoas não têm essa noção. Vocês têm uma noção, tipo, cronometrado, quanto tempo vocês levam do momento de, por exemplo, decidir fazer um bordo para efetivamente ter feito o bordo? Acho que 2 minutos e alguma coisa. Aí, é o tipo de coisa que num barquinho pequeno você, fiz o bordo. Então pronto, acabou. Mas um barco desse realmente é um negócio que tem que ser procedimentado pra caramba, as manobras, e que tem que... Elas levam tempo, né? Não é um negócio que você pensou, fez... Então o pessoal tem que entender isso quando tá na mesma raia que um barco desse. A gente reza para não pegar um cara com direito para cima da gente. A gente tem que dar um bordo a zap. Então tudo é muito previsto, né? A gente tem que fazer tudo com muita antecipação. Numa raia apertada, às vezes não tem como. Né? E aí você pega aqui canal, né? Que você tem o duro, né, com o vento sul pra gente também é exatamente isso, que quando a gente começa a acelerar o barco, você tem que dar um bordo, porque você está na outra margem já do canal. Então, cara, e uma regatinha barra solta é um desafio grande. É uma ciência. É engraçado como muda a raia aqui quando você muda o tamanho de barco, que eu percebi muito isso quando saí dos veleirinhos aqui e fui entrar no canal do São Sebastião de navio a primeira vez. De repente o canal é tão pequeno. Isso aí. Você disse, caramba, não tem espaço nem pro ombro aqui. Acho que atrevido seria um negócio similar também. Isso aí é similar. Aí, para nós, o melhor foram os dias que foram lá pro norte e leste, lá mesmo, que aí ali, com regata triangular, que aí foi show de bola. Foi mesmo. Entrou, o Atrevida, o contravento dele é muito, muito complicado, ele não consegue fazer 30 graus, né? A gente vai andar orçando ali 35, 40, com muito esforço, com muito cuidado. Então a gente não orça igual aos outros barcos, a gente perde muito na orça. Agora, compensação, você entrou um vento do travesso para popa, aí, bicho. Cara, é muito similar com o que a gente pega no Mini, por incrível que pareça também. Cara, a orça dele, a orça legal do Mini que a gente usava lá na França era assim com 40, 45 graus mesmo. E raras vezes espetava mais que isso para safar alguma coisa, mas o VMG de orça dele é essa. Agora entrou num través aleta. Popa VMG com vento forte, putz, aí sai da frente do barquinho. Então, realmente é muito questão de design, né? Que média de velocidade vai o Mini, assim? Você tá falando de contravento, é coisa de 5 nós, 5,5, porque é um 21, né? Sim. Tá empurrando água ali ainda. Agora, botou no Popa, na Transat, eu com meu barquinho velho e sendo mais ou menos conservador, eu tive dia de fazer 210 milhas em 24 horas, no médio de 9 alto, 10, né? Dependendo da condição. Na semana de vela com esse barquinho do Nogueira, que é um protótipo, já é um barquinho um pouco mais... desse amigo meu que trouxe o barco aí, já um barquinho mais extremo. No dia do ventão forte ali no canal, a gente com um risinho na mestra, que no fim das contas não precisava, e o balão maior dele lá, a gente botou ali em popa VMG, médio de 12 com 14 de top. Uau, que legal. 21 de oceano, nada mal. Delícia, hein? Não, nada mal. E o barco pequeno, essa sensação é muito mais gostosa, né? E o engraçado é que quando você pega a regata longa deles lá fora, que eles já tem um pilotinho automático específico, vai para aí fora, cara, você larga o piloto automático fazendo isso e vai comer, vai dormir. É impressionante, mais do que a velocidade, como o barco é estável de rumo. Estável de rumo, estável de... Mesmo com o balão em cima? A gente estava com um balão de 86 metros quadrados aí. Uau! Monstrinho para um barco desse. Bem maior do que o balão de HP25, se não me engano. É, bem maior. Então, o grupês desse barco é um barco 6,5 com um grupês de 3,5. E o balão vai lá na ponta do grupês e lá na popa. Grupês de que tamanho? 13,5. É mais da metade do tamanho do barco de grupês. Caramba, mano. É um monstro o negócio. É um balão com um barquinho embaixo, basicamente. Coisa linda, né? E ainda por cima fica bonito, né? De ver isso aí navegando. Cara, dá um trabalho todo grupês. E você é um navegador de fim também, né? Tá escondendo essa... Não, eu velejei já no monotipo, né? Eu fui até indo lá, voltando para a represa. Eu comecei velejando como todo mundo, vai lá dar aquelas experimentadas de laser e tal, mas eu sempre fui um cara grande, eu sou um cara de mais de 100 quilos. Né? Então, não aguentava, não tinha como velejar de laser. Né? Daí, obviamente, o fim encaixou melhor no meu biotipo. E aí velejei muito de fim e muito mais do que de fim, velejei na proa de Star, né? Fui proeiro de Star a vida toda praticamente, né? Até de vez em quando
me animo aí. Gostoso. Mas agora vem regata aqui para Ilhabela, eu velejo aqui na Ilhabela de Star. Se não tem regata aqui de Star, eu não velejo. Não tenho ido mais para Represa, para Rio de Janeiro, mas a gente ia. Tive uma passagem de Star muito legal também. E o fim é aquele barco assim, né? Que você precisa estar muito bem fisicamente. Se você não estiver bem fisicamente, nem vai, porque você vai se... E se você não tiver 100 quilos também, não vai. Se você não tiver 95 quilos, não vai. Porque o barco pesa 216, se eu não me engano. Não, então, ele tem uma quilha pivotante de alumínio ali, inox, né? Quer dizer, alumínio, inox, pesada. A escora, se você não escorar, o barco não anda. Você tem que escorar o tempo todo. Então, é um barco duro, é um barco que eu estou com 58 anos hoje, assim, ele também é legal porque ele te puxa, né? Ele te mantém físico. Você tem que estar treinando. Se você não estiver treinando, cara, não vai, porque você vai sofrer mesmo. Ainda mais aqui que a gente veleja na ilha, o barco fica na BL3, né? Aqui é 18 nós, você pega 18 nós, 20 nós de vento, é fácil você pegar com o fim. É duro demais. Você fez o brasileiro esse ano? A gente correu o brasileiro, teve o paulista e o brasileiro. E aí depois teve a semana de vela de monotipo, mas aí você não correu. Já não velejei, porque daí eu tinha que optar. Eu corria de oceano, porque eu tenho família, né, cara? Você tem que conciliar as coisas. A mulher com aquele bico desse tamanho, você tem que respeitar. Não fala isso, pelo amor de Deus. A raninha não fica desse jeito. Não fica brava. Ou senão você também ia ter que botar o Robert pra trás, né? Nosso amigo, deixar ele, mas aí você deixou ele ganhar. Mas o Robert veleja bem melhor. Tô brincando, Robert, tô brincando. Tô só te desafiando para ver se você vem aqui falar. O Robert Hitcher. Robert Hitcher. Que veleja de fim pra caramba, um cara que se dedica muito, né? Corre todos os mundiais, corre europeu. O Robert, e ele tá com 62 anos. 62 anos. Corre já no Grand Master, né? Então, só que tem nível de Master, sei lá, é muito... É uma referência, ganhou, né? Lá fora, eles ficam lá na casa dos 30, dos 20. Aí tem o Pedrinho Lodovic também, que veleja super bem. O Pedrinho agora tá no estaleiro agora. Teve um problema de saúde, mas ele tá tudo bem. Tem uma flotilha legal de fim, né? Aqui são 6 barcos aqui na Ilhabela. Né? Aí você tem bastante barco em Brasília. Em Brasília. Guarapiranga tem alguns, no Rio de Janeiro tem alguns. Mas acho que o grosso mesmo da flotilha hoje está em Brasília, ainda está em Brasília. Mas está vindo muita gente para cá. Algumas pessoas da represa estão vindo para cá, para Ilhabela também, para velejar aqui. Porque aqui... E velejar no mar é outra coisa, né? Você, a gente brinca, né? Na represa você fica bom de curva, né? Aqui no mar você fica bom de velocidade. Não, o Jonas falava para mim, aprendi com ele. Aprendi muita coisa com o Jonas. Ele falava, na ilha de 10 dias, 9 você tem vento. Então aqui não tem jeito. Só saber onde achar ele. Só saber achar, né, Jô? Muito bom mesmo. A gente tem muitas condições aqui, né? No quintal de casa, quem quiser vir para a ilha. Não, o lugar é fenomenal. Inclusive, comparado com lá fora, os lugares que eu velejei, é espetacular velejar. Espetacular. Cai bem o nome, Capital da Vela. Né? Cai bem, acho que encaixa direitinho. Podia ter mais regata, só isso. A gente ia ficar feliz, tem né? que ter um circuito mini, né? A gente estava conversando. É verdade. Isso ia ser muito legal se tivesse. Fazer um circuito mini. Criar aqui. A própria Ilhabela desenvolver um circuito mini seria bem interessante. Para vocês... Tem muita marca de percurso para isso aqui na região, as ilhas todas ali, Alcatraz, imagina você fazer Luz, Vitória, circuito das ilhas, correr, vai que seja, tudo bem. Eu também acho que para você, para classe mini ganhar corpo, seria muito mais legal você ter por exemplo, né? Não botar essas grandes, porque o barco ele é para endurance, é para regata longa, mas faz umas regatinhas que seja para trazer público, né? Toque, Alcatrazes, Búzios, Vitória. Essas daí são muito legais, porque a gente tem essas marcas aí, regatinha de quê? 50, 60 milhas, é curta, então dá para fazer o vai e vem tranquilo. E sabe o que acontece? Você pode pegar um cara, por exemplo, eu adoraria, eu amaria fazer uma regata de mini correndo eu tô dentro também. Desse, sabe? Estou dentro, muito legal. E eu acho que isso você vai trazer, vai tracionar, vai trazer tração para a classe, vai trazer gente de outros barcos que vão se interessar e começar a velejar. Quem são os chefes de flotilha do Mini aqui no Brasil? Aqui no Brasil não tem uma classe organizada efetivamente, com assim, tudo oficial, diretoria, blá, 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 mas tem alguns polos. Você tem um grupo de barcos em Santos, são 4 barcos que estão lá. Tem 20 barcos no Brasil. Mais ou menos, um pouquinho mais que isso, mas quase lá. O problema é que eles estão muito espalhados. Então, você tem esses 4 barcos em Santos, tem 3 no Rio, mais um em Canchu, lá na Bahia. 4, 5 também lá na Bahia. Aí tem uns que estão soltos. Tem um em Brasília, tem um em Belém.
e mais um no sul, lá no Guaíba. Mas assim, no geral, quando você junta todos eles, dá uns 15, entre 15 e 20. Mas é bastante barco. Mas todos estão ativos ou são barcos que estão parados? Não, tá ativo mesmo, tem, sei lá, acho que 3. Esse que é o fogo. O problema é trazer atualmente, o problema é conseguir trazer o pessoal para raia, porque, bom, o pessoal tem esses problemas de vida pessoal. Claro. Fora, não é todo mundo que consegue ter o tempo para botar umas regatas dessas. Mas se tivesse um circuito mini com essa brincadeira das ilhas e tal, você e outros velejadores indo para a classe, seria natural, esses barcos estão parados. O cara vem, primeiro, não está usando, vende. É melhor vender do que deixar o barco parado. Parado é uma judiação. Né? Então vende o barco, ou chega lá um cara que veleja de oceano. Que vai mexer. É verdade. Eu tenho um monte de gente eu te boto uma lista de gente que velejaria de mini. Com certeza, cara. E que tem potencial para comprar esses barcos todos que estão parados aí e botar esses barcos. Não, quem sabe, né? Vamos agitar essa classe. Se tiver, já manda para cá. Não, cara. É fácil. Não, é isso que ele falou, porque, por exemplo, se a gente não começa sobrou, a agitar... Eu só quero ver os barcos na mão de gente que tá afim de velejar. Porque barco às vezes é momento porque mesmo. Às vezes é o que você falou, o cara não tem tempo por questões de projetos pessoais, mas se tem... ao mesmo tempo não tem nenhum evento, então o que ele faz? Não faz nada, o barco fica parado. Eu acho que assim, eu mesmo não tenho um mini atualmente, porque eu tô com projetos meus que eu tô preparando lá e não dá tempo para focar no mini como deveria focar. Mas eu tenho certeza que tem muita gente por aí que adoraria fazer uma brincadeira de mini aqui no Brasil. E é o melhor jeito de fazer mesmo, porque você fazer a campanha lá fora é um negócio que ocupa muito mais tempo. É legal pra caramba, mas ocupa muito mais tempo, muito mais dinheiro, é muito mais complicado. Então, cara, se tiver alguma coisa nessa condição aqui, nossa, isso é fenomenal. Que legal. Pensando na evolução disso depois, regatas curtas assim para iniciar e até para ter sempre, porque é divertido pra caramba, são legais pra caramba, mas a gente tem muita condição de ter regata maneira de longo curso. Santos Rio é uma que é ótima, dá para fazer, especialmente se pegar aquela questão de frente fria entrando, que é essa situação para mim, ó, vai deixar os 40 pés para trás. A Refena é fenomenal para mini. Parece que ano que vem vai ter o Dourado Brasil de novo, né? Estão falando. Se rolar, seria um regataço a nível Fastnet. Que o grande lance é esse, criar um calendário e tentar trazer esses caras e fazer regata mais curta, porque eu acho que o mini também tem esse... Vou dar uma olhada aqui, tá, Jonas? Mas eu acho que tem um pouco desse preconceito, que ela fala, mas eu vou ter um mini só para fazer Refeno, só para fazer a Santos Rio, só para fazer, sei lá, nem sei se tem, mas Buenos Aires Rio, tem, só para fazer, olha aí. Mas, eu não vou ter um barco só para correr esses baita regatão. Não tenho nem tempo para correr esses baita regatão. Agora não, Circuito das Ilhas. Dá para fazer no final de semana, no feriado. E o pessoal é receptivo a isso. A galera de Ubatuba lá, o Alex, estão sempre chamando os meninos lá para mim, circuito deles, etc. Estão disponíveis já, falaram várias vezes que estão disponíveis para fazer as regatas de percurso diferente para o mini, né? Que Barra Solta não é para esse barco. É muito complicado de mexer com a parte de grupês dele para ficar fazendo jaibinho curto um atrás do outro. E ele não é um barco orçador. Mas é como a gente faz com os clássicos e tudo. Exato. Não adianta. Ficar fazendo barra solta é para barco Orc, RGS. Mesmo assim, eu acho que a Orc faz mais sentido. Né? Mas as regatas de percurso para o oceano, eu acho que são muito mais divertidas. A gente vai lá, você não foi, né? Mas a gente vai, por exemplo, Punta del Este. A gente vai fazer lá o circuito Cone Sul lá, que é incrível. Todas as regatas são de percurso. Todas são de percurso. É muito legal. A Força tem uma tradição maior de regata de percurso também do que aqui. E, no fim das contas, é o mais completo de navegação mesmo que você tem. Porque para barco de oceano, você fica fazendo barra solta com barco de oceano, cara, legal. Você uma regata técnica de manobra e velocidade de barco em pouca aceleração. Assim, aceleração. Né? Mas quando você pega a parte de navegação mesmo, de vela de oceano de verdade, tem que ser de percurso. A maioria dos barcos são cruiser racer, vai. Você pegar esses barcos para ficar fazendo barra solta também, cara, não é. Eu particularmente, que é a sua opinião minha, tá, gente? É lógico. Não, mas aqui é para cada um dar a sua opinião mesmo. Não tem nenhuma... o que eu acho, né? Esse espaço é para a gente dar ideia, sugerir, fazer coisas diferentes e sugestões, né? Quem sabe a gente... esquenta um pouco essa questão do mini. Eu adoraria também navegar num mini 6.50. Não vou mais chamar de mini Transat, que eu falava muito isso, agora não falo só mais. Mini para os íntimos está ótimo. Mini para os íntimos, adorei. Falar em projetos. Que projetos que você tem? Você pode divulgar, não pode? O que você tem aí pela frente? O que você está imaginando aí para segundo semestre de 25 e 26?
Cara, por hora estou só na preparação. Por enquanto já fiz a minha regatona maluca ali e estou no esquema de cruzeiro agora. Eu entrei numa brincadeira aí com o pessoal da Globo 40, né? O Zé Guilherme. O Zé. Mas aliás, por problemas... o Zé também é um esforçado, né, cara? Precisa levantar o... Ele veio aqui também já. Veio aqui. Foi a semana passada, foi por lá. É... Tá lá agora fazendo essa regata lá com o Barco Brasil dele, né? Ele com um baita de um projeto. Ele e o Bolina, né? Ele e o Bolina. O Jonas, ele eu acho que faz parte da tripulação como um membro reserva, não sei como eu tô agora isso. como reserva. A ideia inicial era que eu ia entrar para ficar fazendo revezamento de co-skipper com o Bolina, né? Que aí o Zé vai correr a regata toda, eu iria fazer um vai e vem. Só que aí a gente fez um treino lá na Europa e aí na volta dele tive uns probleminhas de trabalho, basicamente. Não tem um patrocinador pro projeto, então tá todo mundo cobrindo as próprias custas e tal, e é um negócio que leva tempo. Como eu trabalho embarcado, eu tenho que ter meu tempo de embarque ali completamente livre. E a princípio um colega meu ia cobrir para mim, só que aí logo depois do treino lá na Europa, o cara me ligou e falou, não vai dar, tive uns problemas aqui, não vou poder te cobrir. Tentei de um jeitinho de outro, mas não enroscou o negócio. Então, no fim das contas, eu vou ficar como reserva do Bolina em alguma perna se eu conseguir safar o negócio. Acabei ficando de fora por esse probleminha aí. Mas outros projetos? Nisso daí eu acabei voltando a focar no projeto principal, que é viajar com o meu barquinho de cruzeiro, que é um Multichines 31, né? Casinha. E aí a ideia é sair para viajar no que vem, vamos ver para onde, com eu e a minha esposa. Por enquanto, larga escala. Larga escala. Que legal. E não poderia deixar de falar. Então esse aí era o seu uniforme do borrachudo. Chamava borrachudo, seu barco. Brasil 654. Em homenagem ao mais infame habitante da ilha, né? É óbvio. Sem dúvida, né? Pequenininho, impossível de pegar, incomoda pra caramba. A cara mesmo. É muito legal. E você, Morangão? Apresentar pro Borrachudo Falante hoje. O Borrachudo Falante. Essa é a minha página favorita de meu. O podcast do Borrachudo Falante. O podcast é o mais divertido. Borrachudo Cast. Borrachudo Cast, isso mesmo. É o mais divertido. Cara, foi engraçado, foi a história desse nome aqui. Eu peguei, normalmente não muda o nome de barco. A gente sempre pegou os barcos e manteve os nomes, por causa daquela tradição, né? Sim, eu também sou assim. Eu também sou assim. Aí eu peguei o barco lá na Espanha com o nome de Turtur. Eu não sei se vai dar para colocar essa história inteira no podcast, no corte, mas tudo bem, vai que vai. Peguei o nome de Turtur na Espanha. Aí eu achei, legal, o que é Turtur? É um passarinho. O nome em inglês é Turtle Dove. Porra, maneiro, legal. Qual que é o nome em português? Rola Brava. Você poderia ser um perigo para os concorrentes, né, cara? Também. Esse não vai dar para falar, porque conheço o meu país, vai ser quinta série, full time. Não dá, vamos mudar de nome. Aí corre atrás, qual nome vai ser? Ok, vamos mudar para Borrachudo. Cheguei na Espanha com o barco, base em de Barcelona. E aí, qual que é o teu nome? O nome do barco é Borrachudo. Aí o pessoal já olhava assim, Borrachudo? Borrachudo, tá borracho? Tá borracho. Eu nem bebo tanto assim. Virou um ótimo quebra-gelo, porque eu chegava nos lugares... mi barco seria uma borrachuda, pero não estou borracho, nem bebo tanto. Boa história Perdi a quinta série de um lado, peguei a quinta série do outro. Do outro, tentou fugir de um lado e não tinha para onde escapar. Mas foi legal, cara. E Morangão, você tem aí então o projeto Costa Leste, Estados Unidos. Curto prazo aqui agora é correr esse campeonato, né? E não tem nada assim, nenhum grande projeto de... acho que... Esse é um grande projeto. Sim, mas eu acho que a grande sacada é se manter velejando, né? Acho que correr as regatinhas locais aqui, principalmente na Ilhabela, que a gente ama, ficar por aqui, eu toda hora, né? Adoro velejar nos clássicos, né? A gente tem lá, corre no Tango, corre no... Tá vendo, já tá o Cangrejo de volta. Fuga agora. Morgazek. Então, assim, né, eu fiz... Provavelmente recebi um convite, vamos ver se vai dar certo, né? Para fazer o Circuito Rio com o Sean Seeger. O José de la Vega me convidou. Vamos fazer a Santos Rio também? Então, eu acho que é um baita desafio fazer Santos Rio com o Sean Seeger, né? 12 metros, porque ele é um barco... Ele é muito navegador, esse barco, né? E impressionante. O que ele apresentou na raia esse ano... O José de la Vega, ele já fez muita milha com esse barco. Ele lá para a Austrália,
indo no Oceano Índico. Ele já velejou muito ali, forte, porque esse barco veio da Austrália, né? Ele é um argentino radicado na Austrália. E ele comprou esse barco, originalmente era da seleção francesa lá, que estava tentando ir para a Copa América. Era um barco de treino deles, mas que não passou, porque não passou nas medidas lá. Não sei o que foi que aconteceu, mas se você olha o barco velejando, você percebe que o barco é muito rápido. É impressionante. Então, fazer uma Santos Rio nesse bicho deve ser divertido. Né? De repente, meter o Jonas nessa aí, ó, nessa quem sabe a gente começa a trazer ele para dentro da nossa tripulação, hein? Cara, vou te falar nessa que... parada aí, porque é divertido, né? Já pensou? Cara, e é um barco, caramba. por dentro o barco é lindo, né? Mas ele é espartanão. As camas são bem aquelas caminhas de maca mesmo. Mas é o que tem. Um barco que foi desenvolvido para andar. Eu corri ano passado no Morgazek, né? A gente ganhou nos clássicos. E fizemos em do 36 Capitão Michele. Do Capitão Michele de Hipólito. Então, eu fui convidado por eles, eu fui, foi super bacana. Foi super divertido. Então, vem aí, Santos Rio, eu gosto de fazer Santos Rio, apesar de que você todo ano termina e fala, não, eu não vou ano que vem. É coisa de regata longa. Todo ano você termina e fala, não, eu não vou. Aí você ano que vem tá lá de novo. Né? Eu acho que tem alguma coisa que o nosso cérebro ele faz esquecer os perrengues. Não é possível, né, Jô? Velejador tem memória curta. Velejador de oceano de regata longa, então, muito mais curto. Porque Santos Rio é 880, né? Ou você faz um baita regatão ou você se ferra, né? E eu acho que é 50-50. Eu já fiz regatas maravilhosas e já me ferrei muito também. Então, cara... Infelizmente, dizem só peguei que contravento até agora. Tem que... Um dia ruim de velejo... Dizem que um dia ruim de velejo é melhor do que um bom dia de trabalho. Vocês concordam? Eu concordo. Em cheio. Também é fácil concordar com isso. Não dá, né, para discordar. Aqui, ó, é o diário de bordo do Sailing-Cast. Todo mundo que passa por aqui deixa uma mensagem para a gente registrar a passagem de vocês. Então, eu vou pedir gentilmente para que vocês deixem aqui um registro. Morango, por favor, deixa um registro aqui no Sailing-Cast. Você tem que usar a folha toda ou posso pegar só um pedacinho? Aqui, o que você quiser. Não, essa aqui, ó, uma folha para cada um. Costas, né? Tá E aí depois o Jonas deixa. E esse livro aqui, Jô? É pro Sailing-Cast ou você trouxe para fazer propaganda? Esse eu trouxe para mostrar que eu acho que você já tem um, não? Tem! Pronto, por isso que eu acabei trazendo. Na verdade eu tenho o primeiro que foi... Como é que era o nome? Melhor Ano de Nossas Vidas. Melhor Ano de Nossas Vidas. Se você encontrar esse livro, procure. Não só tem mais, sebo hoje, só em sebo, ou alguém que tiver, peça para ler emprestado. Mentira. Tem também versão digital de graça no meu Instagram. Jonas_3 no mundo. Então, se alguém quiser, tem digital. É só clicar no linkzinho ali, tem digital em PDF, só baixar e ler. Que legal, Jô. Qual que é o Insta? Jonas_3 no mundo. 3 por extenso. TRS. Escreve 3, não é a número 3, tá? Jonas_3 no mundo. Tá bem paradinho no Instagram, tô postando pouca coisa ultimamente, que eu tô ficando mais fora da telinha. E olha, tem sido muito bom. Mas... né? Porque agora... Mas as coisas estão lá. Recém-casado, né? Uma vida nova. Vida, né, cara? Bastante. Com a Débora, que é uma pessoa incrível também, que adora o mar, né? Que adora velejar, que é uma baita companheira aí. Com então certeza, por isso que vocês têm esse projeto novo aí de cruzeirar. Total. Quem sabe eu pego uma pernada aí com vocês um dia. Tá convidadíssimo. Legal demais, legal demais. Muito obrigado por participar aqui, Jô. Vamos marcar mais outras conversas para você contar com mais detalhes como é que foi essa travessia do Atlântico. Na Mini Transat, a preparação para Mini Transat hoje, vale dia 30. Papo bom, viu? Preparação para Mini Transat. No final das contas, descobri que o desafio mesmo é a qualificação e a preparação. A Transat em si é o prêmio. É o prêmio. Então a jornada começa muito antes do que o dia da regata em si, né? Muito antes. Foi campanha de quase 2 anos. 2 anos de campanha. E a minha foi curta. Tem gente que já programa para fazer em 4. Sim, mais uma página. Aí, nessa aqui, por Boa, favor. Obrigado. Não vai copiar o que eu escrevi. Hein? Nada. Que legal, Morango. Putz, muito top. Super obrigado por você vir aqui. A gente já estava ensaiando faz tempo. E que bom que deu certo de trazer vocês dois, duas gerações. Eu conheço o Jonas, assim, mas a gente nunca parou para conversar, né? De vista, tal.
Mas precisamos sentar para tomar uma cerveja e conversar. Com certeza, né? Esse papo vai continuar no barzinho por aí. Quem sabe Aliás, a gente... eu acho que você devia ter o patrocínio de uma cerveja aqui. A gente devia sentar aqui, tomar uma cervejinha, bater papo. Eu concordo com você. História. Eu acho que aí também de uma carne, um churrasquinho. Não precisa. Né? Não, toma uma cervejinha, porque aí você vai molhando as palavras. Molhando as palavras, e né? aí vai deixando a garganta soltar aí mais tranquila, sem ficar com muita restrição. Precisa tomar cuidado só com as besteiras que a gente vai acabar falando. Mas aí tem o corte para isso, né? Aí você... Não, aqui vai tudo ao vivo, vai tudo... vai sim. Vai tudo pro ar. Espero que não, né? A produção... eu já dei uma brecha aqui com o negócio. Vai, mas aquilo lá, você acha que eu vou perder a chance de mandar aquilo pro ar? Vai que vai. Mas é super convidado de novo pra gente marcar outros bate-papos aqui, pra gente mostrar esse conhecimento que você tem da vela, compartilhar com outras pessoas, né, que vão assistindo, vão conhecendo. O grande lance, né, se a gente puder influenciar de alguma forma pessoas positivamente, né, que vejam esse programa, seja, né, que veio pro mar mesmo, não é... Pô, e velejar, você tem tanta coisa para você velejar, você tem prancha, você tem kite, você tem os wing foils agora, que tá virando... Velejar é isso, velejar, eu acho que mais do que velejar, né, é trazer as pessoas pro mar, né? Perto da natureza. E não é o mar, a praia ali, ficar lagartixando na areia, não é isso. É se envolver, né? Entender, participar entender o vento, entender a correnteza, entender o... Você sabe que isso é uma grande... o bicho, a ecologia no todo, né? O envolvimento, né? O envolvimento mesmo, que é o que a gente tem quando a gente veleja. A gente não veleja... Óbvio, tem técnica, óbvio, tem um monte de coisa, mas o grande tesão da história é você estar tirando proveito da natureza. Você anda com o vento, você desliza na água, né? Você passa frio, passa calor. Essa é a grande sacada. Está conectado. Está tirando proveito, está se conectando, está entendendo e se encantando com a natureza, com o mar. Porque uma vez que a gente tem isso daí, você começa a amar o mar. Isso aí. E amar o mar, você começa também a proteger, a cuidar e a tentar mostrar para os outros como as coisas legais que a gente está vendo. Isso é o que eu acho que talvez seja o mais importante da brincadeira toda. Verdade. Legal isso é muito legal. Tem bastante gente, sabe, que assiste o Sailingcast que é do interior do nosso país. Porque está longe da praia. E tem gente que fala, olha, tem aqui também as lagoas, tem como vocês podiam falar das velas. Então, assim, apesar de a gente falar do mar, porque a gente está aqui na costa, se você tem a possibilidade, né, como você estava falando, a gente velejou tanto numa represa a gente velejou, né, em São Paulo. Não, e o Brasil é muito São rico, Paulo capital, né? negócio que a maior parte do pessoal nem imagina que existe, né, quem está de fora. Interior de São Paulo, aqui pertinho, né? Você tem uma represa que é incrível, que é a Avaré. Tem gente que veleja em Avaré, tem yacht clube em Avaré. Você pega outra, no Paraná, que tem lugares espaçosos para você velejar com raia que você perde, a margem você perde a vista, você não enxerga a margem, você está falando de água abrigada. Brasília é um baita Brasília, Paranaguá. Cara, é um absurdo que se veleja em Brasília, né? E é recente. Brasília não é... Virou um polo importantíssimo de vela. Quem que foi que a gente conversou outro dia, acho que estava no Brasileiro de Fim, era o Luiz Avis? O Antônio, o Avis, que é um cara de 70 anos que está velejando de fim. Que ele é lá de Brasília. Que é de Brasília. Quer dizer, atualmente está em Brasília. Mas é isso. Você tem... E aí você vai aqui, né? Represa do Broa, que está ali perto de Brotas. É um lugar bacana de velejar. Você tem depois, vai saindo do estado de São Paulo, vai para Goiás. Tem um monte de lugar que você pode velejar. Né? E o Brasil, apesar de ter 8.500 e tantos quilômetros de praia, é um país que fornece tantos campeões olímpicos. Né? Esse esporte forneceu tantos campeões olímpicos. E eu acho que é muito pouco perto daquilo que pode render esse país no esporte à vela. É isso aí. Isso mesmo. Aqui, infelizmente, a gente é cometido pela falta de cultura, não que o futebol seja um vilão, né, mas o esporte em si, mas a indústria em volta do futebol acaba abafando muitos outros esportes que são muito importantes. Eu não vou nem falar só da vela, vou falar o próprio rugby,
Antes do rugby, você tem o vôlei, que se esforçou muito para despontar e para ser o que basquete, é hoje. Que o basquete também está se esforçando que muito. ganhou agora no Universitário dos Estados Unidos. Cara, No final dos Estados Unidos. Faz 60 anos que não ganhava. O último título que teve foi 62 anos atrás. Você pega o tênis de mesa, o Caldeirano. Cara, esse cara joga muito. Incrível. Né, cara? Aí você pega a turminha do judô, da tua praia, antes de velejar. É tanto esporte bacana que o Brasil tem. Com muitos talentos. Massa crítica. Você tem mais de 200 milhões de habitantes. A gente tem muita massa crítica. Muitas vezes gasta-se mais tempo noticiando um treino de algum time de futebol do que então tem que aculturar cada vez mundial. mais. Tem que aculturar cada vez mais. E o esporte, ele é educação. O esporte, isso mesmo. Ele é democrático, ele ensina valores que você vai carregar pro resto da sua vida. É verdade. Aí, de modo geral, todos os esportes. E aqui é uma das ideias, né, do Salincast, é a gente levar essa informação e promover isso também, para que as pessoas tenham mais informação. Eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade, né? No passado era quem detinha a informação tinha o poder. Hoje eu acho que isso mudou, né? Demais, né? A internet, ela quebra. A gente precisa, quanto mais... Quebra esse paradigma. Mais informação para todos, né? Estamos chegando aqui ao final, infelizmente. Quero mais uma vez agradecer aí a presença de vocês no Salincast, muito legal. O convite e as portas do Salincast estarão sempre abertas para vocês, né? Por favor, vamos conversar mais vezes, vamos falar mais de atrevida, vamos falar mais de fim, vamos falar mais de vela, vamos falar mais de borrachudo. Eu quero ouvir a história da travessia do Atlântico. Quem sabe eu trago você e a Marina também juntos, top, né? Hein? Fazer um bate-papo dos dois. Só aquela festa a gente já dá um papo bem legal. E assim, quem sabe, também a gente estimula aí os proprietários de minis, né, a botarem seus barcos na água e a gente poder curtir junto. Com certeza, cara. E aqui, como eu sempre termino, concluo nosso bate-papo, vou pedir para vocês me ajudarem aqui falando a nossa frase, que é: tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Então vamos lá, tudo isso aqui acontece por quê, Morangão? Porque o vento nos conecta. É isso aí, obrigado, galera. Valeu, você que ficou com a gente até agora. Assina o canal, entre nas nossas redes sociais, siga aí o Jonas _3 no mundo e venha fazer parte dessa família você também. Valeu, galera, até a próxima sexta-feira. Obrigado. Valeu.